Olá, buscadores, buscadoras, sejam mais uma vez muito bem-vindos aí ao nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz. Então vamos dar continuidade aí, né, ao nosso ciclo Savoir-Faire, ou seja, saber fazer. Esse ciclo tem um propósito muito especial, empreendido aí pelo nosso canal para auxiliar, né, esses buscadores, as buscadoras aí desse grande sentido, né, o profundo sentido da nossa alma. O que será que a nossa alma se esqueceu que veio fazer aqui na Terra, neste plano, neste momento, nesse período dessa nova era, desse novo ciclo planetário? Por isso o título desse ciclo Savoir-Faire, né, dos nossos vídeos, é Vida Desnorteada, encontre o norte da sua vida. Reunidos aí, congregados, né, em torno dessa sinergia para poder auxiliar esses buscadores e buscadores, o irmão, a irmã, de alguma forma, né, a mudar a maneira como vem buscando esse sentido da vida. Nós sabemos, né, que nesses contextos de mudanças de ciclos, mesmo quando mudamos as fases das nossas vidas, existe aquele momento de insegurança, de dúvida, né, incertezas, e esses vídeos ele tem o propósito de tentar auxiliá-los, né? Como a gente sempre costuma lembrar, não existe mágica, não existe receita pronta, mas existe sim aqueles esforços que nós vamos empreendendo, obviamente algumas orientações, alguns conhecimentos que são muito importantes para que a gente mude o nosso sistema de crença, que a gente consiga enxergar algo além, aquela luz no fim do túnel, e a gente consiga seguir naquela direção. Então, esses conhecimentos que nós vamos trazer por meio desses vídeos, né, algumas ativações, algumas meditações, para que a gente comece a empreender esforços de uma forma mais prática, né, conforme a gente se comprometeu aí dentro do nosso respeito, da nossa seriedade, o nosso carinho por cada um de vocês que chegaram até aqui ao nosso canal Luz e Lei Divina. Vamos tentar dar um ritmo mais equilibrado, mais harmonioso, atendendo a nossa necessidade, por um lado, de conhecimentos mais profundos que vão nos auxiliar a mudar esse sistema de crença, e por outro lado também algumas práticas para que a nossa própria consciência e a nossa própria alma vá empreendendo os movimentos necessários e colocando cada coisinha aí no seu devido lugar, para que assim a nossa vida comece a fazer sentido e a gente comece então a enxergar as coisas também com mais clareza, compreendendo essa missão da nossa alma e aí tendo um norte, uma direção a seguir, e aí tudo mais com certeza começa a fazer sentido, e nós vamos estar falando, né, durante todos esses vídeos sobre todas essas questões. Esse vídeo é um vídeo especial que não faz parte daqueles principais, mas eu já lembro, né, ao irmão, à irmã, se está acompanhando desde o primeiro, né, é bom que vocês sempre leiam a descrição, porque nas descrições dos vídeos nós vamos colocando algumas informações importantes. Muito importante também, irmãos e irmãs, já peço de antemão que nos ajude, né, primeiro se inscrevendo no canal, porque assim vocês vão dar visibilidade ao canal e vão também, é uma forma de sinalizar para mim que a matéria importa, que o assunto interessa a cada um de vocês. O joinha também é importante, né? Quando todas as pessoas que estão colocando, né, conteúdos no YouTube, isso é uma forma da gente se comunicar com vocês, irmão, minha irmã, né, para saber se o conteúdo ele está agradando, se está na direção legal, se está fazendo sentido para vocês. Então esse joinha é importante também. E outra coisa que é importante além da inscrição e o joinha, é vocês colocarem o sininho, porque como esse ciclo Savoir-Faire, ele faz parte de um ciclo que é uma sequência programada, né, de vídeos, alguns vídeos com ensinamentos, alguns vídeos com ativações, meditações e outras técnicas que nós vamos utilizar. Então é importante vocês clicarem no sininho também para poder serem avisados sempre que um novo vídeo for postado. E assim a gente vai conversando, dialogando, além desse tempo e espaço. No segundo vídeo nós passamos uma respiração, então é importante porque nesse processo de respirar, nesses 4 ciclos, né, dentro desse princípio também do quaternário, os irmãos vão estar equilibrando os próprios elementos dos seus corpos, né? Desde o corpo físico até o corpo sutil, desde os corpos mais sutis até o corpo mais denso, nosso corpo físico. Isso vai trazer harmonia, isso vai trazer maior percepção, compreensão sobre os próprios vídeos, os próprios conhecimentos, ensinamentos, e também vai facilitar as ativações. Então, façam pelo menos durante 7 dias, pelo menos de 3 a 7 minutos cada movimento ali.
de acordo com as orientações que eu já passei no vídeo anterior. Por que é importante? Exatamente para colocá-los numa sintonia mais profunda com essa egrégora mística que vai estar cuidando desses processos do ciclo Savoir-Faire. Nós vamos falar com um pouco mais de profundidade também aí nos vídeos mais à frente sobre como essa egrégora mística vai estar atuando, nos auxiliando. São os grandes mestres de luz, né, que estão aqui atuando, né, neste plano, tentando também nos trazer compreensão sobre essa mudança de ciclo. Vamos juntos, vamos com paciência, vamos seguir a sequência. Existe uma sequência lógica, é importante que não pule. Caso haja ansiedade, assista o mesmo vídeo, repita, porque às vezes você consegue compreender alguma informação de uma forma diferente. Então, assim, o movimento vai estar sempre acontecendo, mas é importante que os irmãos e as irmãs não pulem as etapas e nem acelerem. Com relação aos movimentos de ativação, essa respiração que foi passada, ela sempre deve ser feita antes. Então, hoje nós vamos fazer a ativação, a meditação da árvore da vida cabalística. Então, é importante que antes dessa ativação, o irmão ou a irmã já tenha feito pelo menos os 7 dias de respiração, né, nos 4 ciclos consciente, ou então que faça simultaneamente. E sempre, anteriormente a qualquer ativação, qualquer meditação, sempre faça esses 3, 7 minutinhos dessa respiração, que é exatamente para que vocês possam conseguir tirar o melhor proveito possível da ativação da meditação ou do instrumento que a gente vai utilizar naquele determinado momento. Hoje vai ser a ativação por meio da árvore da vida cabalística. Qual é o seu caso específico, meu irmão, minha irmã, buscador, buscadora dessa missão da sua alma, do sentido da sua vida, do norte da sua vida? Você encontrou, você já acha que já está dentro da missão da sua alma, ou seja, sua vida já tem um norte, mas você não está conseguindo sorver, né, com alegria, com autorrealização esse processo? Ou você realmente está sem norte, sem direção, não faz sentido? Ou será que você acha que está dentro da sua missão de alma, dentro do seu norte, aí, com um norte na sua vida, mas ainda assim existe algumas atividades, algumas outras questões que você ainda precisa realizar na sua vida que estão te impedindo de sorver o que há de melhor nesse seu destino, neste aqui e agora? Qual seria o seu caso? Dentre outros tantos, né, irmãos e irmãs, existem outras questões, outras razões, outros sentidos, mas é importante que a gente pense, que a gente reflita um pouquinho sobre qual é a nossa razão, nossa percepção, inclusive sobre esse norte, sobre essa missão da nossa alma em alguns momentos. E por que eu digo isso? É interessante a gente observar que quando nós estamos já dentro da nossa missão de alma, ou seja, eu já tenho um norte da minha vida, né? E eu estou conseguindo me autorrealizar, porque vocês devem lembrar que no segundo vídeo eu falei que em alguns momentos nós estamos já, às vezes, dentro de uma profissão, às vezes dentro de um relacionamento, um casamento, enfim, qualquer questão, qualquer área da nossa vida, às vezes nós já estamos dentro do que é a nossa missão, mas a gente ainda não está conseguindo compreender o processo e solver. Então, exatamente por causa daquela primeira chave que nós falamos lá no vídeo, se eu não estou cumprindo o meu dever, ou seja, o meu poder dever, o meu poder de cumprir o meu dever da forma correta, pode ser que ainda que eu esteja já no meu caminho, ainda assim eu não sorva, eu não consiga me autorrealizar, porque eu não estou empreendendo, não estou colocando a energia corretamente nesse processo, eu não estou enxergando, não estou compreendendo esse processo devidamente. Então, as formas são várias, mas é interessante que quando a gente está no nosso caminho, a gente tem um norte, a nossa vida tem um sentido, ela tem uma direção, qualquer outra atividade que você faz, ela, por consequência natural, ela vem a crescer o seu estado de autorrealização, de compreensão. Então, é muito importante. O que eu poderia dizer para exemplificar ao irmão, à irmã que aqui está me assistindo? Eu encontrei o meu sentido da minha vida e ele não está na minha profissão. Isso é possível acontecer. Então, a minha profissão hoje, ou seja, o que me dá o meu sustento no dia a dia, hoje, não é o sentido da minha vida. Mas eu consigo ter essa minha profissão e me autorrealizar em alguns níveis, né, níveis de satisfação e até de autorrealização dentro da minha área profissional, porque eu sinto que o que é mais importante eu vir fazer, eu estou fazendo, que é a missão da minha alma. Então é importante a gente esclarecer isso também para o irmão, para a irmã. Então, o que é mágico, novamente, dentro desse processo, que quando nós estamos dentro da missão da nossa alma, quando nós encontramos o norte da nossa vida, tudo mais faz sentido. Então, a nossa vida ela é muito complexa, ela é muito ampla, existem várias áreas
E às vezes a sua missão de vida, ela está mais correlacionada, ela está mais conectada a uma área específica, mas as outras áreas, por consequência natural, elas vão te engrandecer, vão te enriquecer, vão tornar suas experiências mais ricas e mais satisfatórias, porque você vai estar sempre se autorrealizando. E isso é muito importante da gente entender dentro dessas missões, né? Dentro dessa grande missão de vida e tudo o que mais nos é acrescentado quando nós estamos bem conosco, com a nossa alma, recebendo os impulsos da nossa própria consciência, dentro do sentido, né, de uma confirmação de, por meio da nossa autorrealização, da nossa alegria, da nossa felicidade, de que nós estamos sim caminhando na direção correta, ou seja, estamos cumprindo o nosso dever, estamos fazendo o que viemos fazer nessa vida, nessa encarnação, neste projeto de ser feliz, nesse projeto de autorrealização. Então, meus irmãos, minhas irmãs, depois dessa introdução, que é importante para trazer o irmão ou a irmã para mais perto aqui, para dar o tom, para que vocês entrem mais nesse ritmo, né, do que nós vamos fazer. Então, antes nós vamos trazer alguns conhecimentos, depois nós vamos fazer a ativação dentro de uma meditação na árvore sagrada, ou árvore da vida cabalística. Mas eu vou deixar o irmão ou a irmã com uma frase que eu, inclusive, citei na descrição do vídeo anterior, por isso é importante vocês lerem as descrições, porque lá vão ter informações muitas vezes valiosas e até alguns direcionamentos, tá? Não deixem de ler a descrição. Bem, a frase é a seguinte: bem experienciar neste novo ciclo será um ofício sagrado de bem viver. A harmonia é natural em todas as esferas da existência. Nós que a distorcemos ou a obstruímos com nossa força mental mal empregada neste universo mental onde o todo é mente. É importante, vamos levar essa verdade, vamos levar essa certeza para frente, e vou pedir aos irmãos que deem uma pausa agora, neste momento, deste vídeo, façam o ciclo da respiração, né? Os 4 ciclos, em 4 tempos cada ciclo da respiração, antes de dar continuidade ao vídeo, para poder receber da melhor forma possível os ensinamentos sobre a árvore da vida, ou a árvore sagrada, a árvore da vida cabalística. Então vamos lá, irmão, irmã, após essa sua respiração, tenho certeza que você fez tranquilamente, de acordo com o que nós já conversamos lá atrás, né? Então está preparado aí para a gente começar a entender o porquê dessas ativações, né? Por que nós vamos fazer essas meditações e vamos utilizar o instrumento da ativação nesse ciclo Savoir-Faire. Muito simples e também muito profundo e muito importante, porque quando a gente ativa algumas partes latentes, né, no nosso ser, algumas partes que estão dormentes, né, em nós, nos nossos corpos sutis, nós oferecemos uma imensa quantidade de energia através e por meio de cada um dos nossos chakras. E assim a gente vai promover em nós mesmos, né, saúde, bem-estar, equilíbrio emocional, aumenta a nossa capacidade, o nosso poder intuitivo, ou seja, a nossa intuição ela é muito melhorada, né? Porque a gente vai estar ativando exatamente essas partes que não estavam em atividade devidamente, e assim a gente vai abrir a nossa mente por meio da nossa intuição para a sabedoria. E aí está o conhecimento que a gente precisa adquirir, o conhecimento com o qual precisamos ter contato para começar a nos reajustar diante do nosso próprio destino, a reescrever o nosso destino e a compreender o que se passa conosco e assim ter uma visão um pouco mais ampla do nosso redor. E o que é a meditação, em termos simples, né? Essa ativação, em termos simples, o que ela significa? É uma busca interna, ou seja, sem uma interferência externa, sem interferências de líderes ou de mestres exteriores que vão estar dizendo a você, irmão e irmã, o que vocês devem fazer. É simplesmente, por meio dessa ativação, vocês entrando em contato com o seu mestre interior, com o seu eu divino, recebendo os impulsos da sua própria alma, da sua própria consciência, nesse processo de vida que é todo seu, onde toda a responsabilidade é sua. Então esse é o sentido do ciclo Savoir-Faire, esse é o sentido da nossa meditação e esse também é um dos sentidos desses processos, desses instrumentos de ativação que nós faremos e hoje utilizando a árvore da vida cabalística. Então, por meio dessas ativações
que faremos ao longo dos nossos vídeos, nós dispararemos, né, frequências energéticas muito específicas e superiores para o que aqui viemos fazer. Encontrar o norte da nossa vida, compreender o que a nossa alma veio fazer aqui, agora. E por que nós vamos fazer essa ativação por meio de uma meditação na árvore da vida? A árvore da vida, ela tem um sentido muito profundo, né? E ainda que a intenção não seja nós aprofundarmos nesse conhecimento, trata-se de um conhecimento que ele é oculto, e mais do que oculto, ele é místico. E ainda muito incompreensível para a maioria de nós, ou seja, por mais que nós estudemos, né, a Kabbalah, ou a árvore sagrada cabalística, ainda assim existem muitas coisas que nós precisamos compreender. Enfim, nós não vamos aprofundar, vamos trazer o estritamente necessário para que o irmão ou a irmã consiga fazer essa ativação por meio dessa meditação com mais consciência, sabendo o que está fazendo. Busquem posteriormente, se for de interesse do irmão ou da irmã, existem várias formas de ilustrar vários ensinamentos, né, sobre a árvore da vida. Podem buscar depois desse vídeo. Vou deixar aqui na descrição, busquem na descrição, vou deixar um link com um pequeno vídeo que traz um conhecimento já também muito importante, né, muito interessante sobre a árvore da vida. Seria até interessante dar uma pausa aqui antes de vocês fazerem a meditação. Primeiro eu vou trazer a explicação, mas depois a gente vai fazer a meditação. Antes de fazer a meditação, dê uma pausa nesse vídeo, vá na descrição, pegue o link, assista um outro videozinho pequenininho que eu coloquei legendado sobre a árvore da vida, que é muito importante para que quando vocês voltem e façam essa meditação, né, na árvore da vida, essa ativação, vocês já façam com mais conhecimento, com mais consciência. Isso eu tenho certeza que vai auxiliá-los. Então vamos aos conhecimentos. Por meio da árvore da vida, o irmão ou a irmã vai começar a entender que nós vamos estar tratando desde a potência da criação até o mundo criado e manifestado. Isso no qual o nosso foco consciencial se encontra neste momento, neste aqui agora. Ou seja, desde a potência da criação, da potência de tudo que existe, da potência de tudo que é emanado, até a este ponto, onde o nosso foco consciencial se encontra, que é este mundo criado e manifestado, também chamado na Kabbalah como o reino. Tudo está dentro da árvore da vida. Então a árvore da vida é o mapa da própria vida, é o mapa da própria alma. E por isso, esse sentido tão importante que ela traz há milênios atrás, né? Então tem todo um conhecimento fundamentado. A árvore da vida, ela tem três aspectos, né? Três colunas, por assim dizer. A coluna da esquerda, a coluna da direita e a coluna central, que representa o equilíbrio. Uma coluna representa a força divina masculina, uma outra coluna representa a força divina feminina e a do meio, esse equilíbrio, né? A perfeição, tudo que é sagrado. A árvore da vida, ela possui esferas, né? Também conhecidas como sefirás. Então, sefiró ou sefirote é o conjunto dessas sefirás, ou dessas esferas que são manifestações, são emanações do divino, do Deus, e nós vamos compreender, nós vamos, durante a meditação, inclusive, falar de cada uma delas para que o irmão ou a irmã possam compreender um pouquinho mais e ir ativando esses poderes interiores que estão, talvez, desequilibrados, desarmonizados, muitas vezes latentes, esquecidos ou até ignorados, né? Então, todo esse processo nós vamos fazer junto por meio dessa meditação. Um rabi, Moisés, lá no século 13, nos disse uma vez: as 10 sefirot são o segredo da existência, o aparato da sabedoria, o meio pelo qual os mundos de cima e de baixo foram criados. Ou seja, irmão, irmã, tem uma relação do ser humano com o divino e do divino com o ser humano, que não são coisas diferentes, mas ainda não se compreendem como um todo, um só. Né? Ou seja, o nosso lado humano, as nossas falsas crenças, as nossas limitações, as nossas imperfeições ainda nos atrapalham nesse processo, né? Nos limitam nesse processo de compreensão de cada parte como um todo, como tudo parte de um todo, e que esse todo é divino e que ele é perfeito. E que a dor, o sofrimento, as ilusões, elas são puramente ilusões, como o próprio nome diz, não são baseadas numa realidade com R maiúsculo, numa verdade com V maiúsculo, né? Um outro rabino chamado Alanat nos diz que para
para nos tornar ativo e criativo, Deus criou as 10 sefirot, ou emanações. E aí vem a questão do nosso ciclo savoir-faire, saber fazer, né? Ou seja, ativo e criativo, para se tornar ativo e criativo. Criar tem a ver com saber, e o ativo tem a ver com fazer, ou seja, a atividade. Saber fazer como fundamento do que realizamos, do que viemos aqui experienciar, nos lembrando na nossa natureza espiritual, da nossa essência divina e nos lembrando, sim, que todos nós nascemos com o propósito de sermos felizes, de cumprirmos uma missão muito especial, de trazer consciência a este plano da criação, de tomar consciência de tudo o que é verdade com V maiúsculo e realidade com R maiúsculo. E assim, nesse processo, nesse exercício, nós vamos compreendendo e nós vamos nos relacionando, nós vamos nos inteirando dessas verdades, dessa grande realidade, e nós vamos nos aproximando e cada vez mais fazendo parte de tudo isso, que é sim um ciclo de perfeição, um ciclo de autorrealização e um ciclo de felicidade. Então nós podemos entender as sefirats, ou seja, cada ciclo desse, conforme a imagem que eu também estou colocando para os irmãos acompanharem, cada círculo desse, cada sefirat, é um fruto da árvore da vida. Né? E o que a gente vai começar a fazer a partir de agora, com essa ativação por meio dessa meditação na árvore da vida, ou nessa árvore sagrada cabalística? É exatamente comer os frutos doces que essa árvore da vida tem, que está nos ofertando e que a gente nunca se ateve a ir buscar desses frutos e a saborear esses frutos. Então é isso que a gente vai fazer. E o que são esses frutos? São as 10 emanações do Deus absoluto, Ein Sof e outros nomes tantos que nós vamos estar comentando. Não vamos aprofundar nesse conhecimento porque a intenção é deixar os irmãos e as irmãs mais tranquilos possíveis e apenas confiar no exercício que nós vamos fazer, se entregar bem tranquilamente, bem serenamente e deixar que os mestres deste ciclo, que os mestres de luz, de amor e sabedoria atuem em nossos corpos sutis e nos auxiliem nesse processo, né? Então nós vamos primeiro ativar, por meio dessas sefirot, alguns atributos que nós temos e que estão imanentes, né? Mas estão esquecidos, estão muitas vezes sendo negligenciados por cada um de nós nessa existência. E aí vem essa confusão, e aí vem essa falta de sentido, esse falta de norte, né? Essa incompreensão diante do que aqui nós viemos, porque os nossos atributos divinos, eles estão latentes, não estão sendo utilizados devidamente. Então vamos sim ativar essas sefirats, né? Vamos comer desses frutos, vamos nos conectar, nos reconectar com Ein Sof, com esse Deus absoluto, né? Ein Sof é o nosso átomo super divino. Ele é singular, ele é especial e ele é específico, ele é super individual. Ou seja, cada um de nós tem esse átomo super divino. E nós vamos sim entrar em conexão, nós vamos ativar esse Deus no aspecto mais elevado na nossa essência, no nosso ser e em todo o ciclo de existência, né? Vamos fazer isso no nível mais contemplativo, ou seja, a ideia é não racionalizar. Nós falamos um pouco sobre essa questão da racionalização nos vídeos anteriores. A razão ela é muito importante, mas neste momento nós vamos deixar ela um pouquinho de lado, vamos tentar abstrair um pouco mais, ir além do nosso corpo mental concreto, ou seja, ir para os planos mais sutis da luz e da lei divina. Então, vai ser um nível mais contemplativo. Vamos entrar num processo de realizar o Pramana. Para quem não conhece, o que é realizar o Pramana, né? É criar uma imagem verdadeira do que aqui nós vamos falar, do que aqui nós vamos compreender, criar uma imagem verdadeira disso dentro de nós. Ou seja, é o despertar da imagem verdadeira. Assim como lá atrás, o Cristo planetário falou um dia, né? Fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai, de Ein Sof, desse Pai absoluto, né? Do Deus absoluto. Então, é um meio de conhecimento esotérico, com S. Realizar o Pramana, ou seja, criar uma imagem verdadeira dentro de nós, é uma forma, é um meio efetivo, eficaz e muito importante de conhecimento esotérico, né? Então,
o grande significado de Pramana é aquilo que é fundamental para dar conhecimento. Ou seja, quando nós temos contato com isso, nós vamos ter contato com o conhecimento. O Pramana é o que nos dá o conhecimento. E por quê? Porque estamos aqui para trazer a consciência ao plano material. Estamos aqui para nos despertar em consciência no aqui e agora, neste plano, o que tantas pessoas chamam de iluminação. E todo esse processo é um processo, sim, de autorrealização, de compreender o próprio sentido da vida, sabendo também que cada coisa que aqui viemos fazer, que são instrumentos, profissão, um relacionamento, tudo, cada área da nossa vida, meu irmão, minha irmã, precisa ser compreendido como um instrumento para que a gente experiencie o que a gente precisa experienciar, para que nessas experienciações, por meio da nossa autorrealização, nós vamos despertando a nossa consciência, despertando a nossa essência divina e vamos também trazendo consciência para esse plano e assim tudo começa a fazer mais sentido na nossa vida. E aí o sentido que todos nós buscamos, da autorrealização, da prosperidade, da saúde, da magnificência, enfim, tudo que é bom, bem, belo e justo. Vamos então, meu irmão, minha irmã, a mais uma prática, ou seja, passamos a primeira prática, que é a respiração. Agora nós vamos para a nossa segunda prática, né, dentro desse ciclo Saguafé, que é a ativação por meio da meditação da árvore da vida cabalística. É importante, nós vamos fazer isso num outro vídeo, ou seja, esse vídeo, né, após essas breves instruções, agora nós vamos de fato para a ativação por meio da meditação, que vai ser colocado em outro vídeo e eu vou colocar na descrição também. Não pulemos etapas, vamos ter paciência, vamos fazer o ciclo conforme nos está sendo orientado dentro da intuição mais profunda, né? Não a minha intuição, mas a intuição também de vocês, né? Ou seja, essa conexão com o divino que todos nós temos, em algum nível todos nós temos. É importante que essa ativação pela meditação por meio da árvore da vida, que ela seja feita pelo menos 7 vezes na sequência, antes do próximo exercício prático que nós vamos passar. Ou seja, os vídeos com orientação, os vídeos com conhecimento, o irmão, a irmã pode estar vendo, assistindo novamente sempre que sentir, tentando compreender melhor. Quanto mais fizer, mais imerso nesses ciclos, nesse processo, nesse movimento consciencial que nós estamos fazendo, o irmão e a irmã estará. Ou seja, quanto mais contato você tiver com esses conhecimentos, com esse exercício, melhor. Mas nós não podemos pular os exercícios, né? Então, essa ativação pela meditação da árvore da vida, ela vai ser feita agora em um primeiro nível. Vão ser alguns níveis, né? Esse é o primeiro nível dessa ativação que nós vamos fazer. E ela precisa ser feita 7 vezes, né? Sem faltar. E o que precisa de uma ativação para outra? Uma noite de sono entre uma e outra. Então, eu posso fazer as 7 num dia só? Posso fazer 3 vezes num dia só? Não, não pode. Tem que ser, pelo menos, entre uma noite de sono e outra. Posso fazer todos os dias? Eu faço hoje, vou dormir logo mais, faço amanhã e faço na sequência 7 vezes. Pode ser feito. Faça a respiração no 4 ciclos antes de fazer a meditação, essa ativação da árvore da vida, ok? Mas é importante isso ficar muito claro. Então, vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ter apenas essa ativação por meio da meditação da árvore da vida. Tá? Todas as orientações vão ser deixadas na descrição. No mais, fiquem em paz mais uma vez. Vamos juntos, vamos com paciência, vamos confiar, vamos tentar fazer de uma forma diferente. Apenas isso. Então, simples fazer de uma forma diferente. É uma proposta muito simples, né, nos dada por uma hierarquia espiritual para que a gente acesse a toda uma egrégora mística para nos auxiliar nesse processo. O que os grandes mestres de luz que estão nos planos mais sutis querem neste momento é nos auxiliar dentro dessa compreensão, dentro desse novo status, desse novo nível de consciência que nós já temos condição sim de ter no aqui e agora. Então vão lá, façam respiração, vão para o próximo ciclo. Não esqueçam, irmãos, de se inscrever, de ativar o sininho, de dar o joia. Isso é muito importante, porque isso é uma forma da gente manter o contato de que está sendo valioso, os ensinamentos estão fazendo sentido, e assim a gente também vai produzindo mais conteúdo dentro desse princípio da intuição que nós falamos no início. Só mais uma observação, meu irmão, minha irmã.
Nessa ativação, pela meditação da árvore da vida, em primeiro nível, ativação em primeiro nível, nós vamos trabalhar com o símbolo, com o nome da Sefirat, né? Com a cor da Sefirat em determinado plano e também com a revelação dos atributos. Na questão das cores, existem algumas pessoas que têm dificuldade de mentalizar e visualizar algumas cores. Não se preocupem, vocês apenas têm que ouvir o que eu vou estar verbalizando e o direcionamento que vai estar sendo dado em cada ativação de cada sefirá, de cada atributo, de cada cor. Por quê? Com relação à cor, algumas cores que a gente tem dificuldade de mentalizar, a gente vai estar trabalhando em nível de frequência, exatamente por causa dessa dificuldade. E existem cores que a gente nem consegue enxergar, nem todo mundo enxerga da mesma forma. Então nós vamos trabalhar em nível de frequência, e quem vai ativar essa frequência, quem vai trabalhar essa frequência em cada um de nós durante essa ativação, são os mestres de luz, né? Parte dessa egrégora mística da árvore da vida que está nos acompanhando neste processo. Então não se preocupem em ficar visualizando o que fazer, apenas relaxem e se entreguem. Então nós vamos trabalhar com as frequências das cores. Com relação aos atributos, que nós vamos estar falando, os atributos inerentes a cada sefirat, ou seja, a cada esfera, a cada fruto, você pode verbalizar, né, pode falar em voz alta, quando eu falar, vou dar um tempinho, vocês falam em voz alta, ou pode simplesmente mentalizar e deixar que a própria força do verbo, a própria frequência da palavra do verbo, ela projete em vocês o que precisa ser trabalhado, nos seus corpos sutis, em sua alma e tudo mais. Inclusive alterando as moléculas aí dos nossos corpos sutis, né? Dentro daquela experiência, vocês devem conhecer, que foi feito no Japão, que algumas palavras, quando entoadas, algumas músicas, quando colocada, modificava a estrutura molecular da água. Isso acontece em nós, isso acontece também nos nossos corpos sutis. Então vai ser tudo trabalhado em nível de frequência vibratória, né? Que são expressões da luz. Então não se preocupe com essa questão, apenas relaxem. Se quiserem mentalizar, mentalizem. Se quiserem verbalizar, verbalizem. Procurem um momento propício, porque aí sim, neste momento agora da ativação, é importante que não pare no meio, não que vá ter algum problema, mas simplesmente se você tiver alguma coisa que te atrapalhe, recomece, refaça. Da mesma forma, os 7 ciclos, né, precisam ser feitos 7 vezes, uma noite de sono, entre um ciclo e outro. Isso tudo vai estar melhorando a sua vida. A intenção é que a partir de agora as coisas já comecem a ajeitar dentro das suas experiências, dentro do seu sentido. Nada magicamente, como a gente falou, mas vai começar a melhorar. Por quê? Nós estamos empreendendo uma aproximação das frequências que são iluminativas, que são divinas, que são equilibradoras, que são harmonizadoras. Então confiemos, façamos o que nos cabe, cumpramos o nosso dever, o poder dever, ou seja, o poder que nós temos de cumprir com o nosso dever. Bem, meu irmão, minha irmã, buscador, buscadora, do norte da sua vida, isso é o que a gente tinha para dizer por hora, neste vídeo, né? Importante para que vocês se situem, para que vocês se harmonizem com esses conhecimentos, com esses ensinamentos, e para que vocês também cada vez mais se aproxime dessa egrégora mística, dessa hierarquia desses mestres de luz que vão nos auxiliar, que vai auxiliar cada um de vocês dentro desse propósito de encontrar o norte de suas vidas. Então vamos juntos ao ciclo, ao vídeo de meditação, né, da ativação por meio da meditação da árvore da vida, da árvore sagrada. Espero que todos estejam bem, que continuem bem e que fiquem cada vez melhor. Até o próximo vídeo. Fiquem em paz.